no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os governadores comemoram o acordo com o governo federal para a recompensa dos estados ou aos estados pelas perdas com a arrecadação do ICMS em 2022. O governador Eumano de Freitas, ao destacar a importância dessa recompensa, comemora também a retomada do diálogo entre União e estados. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O acordo não saiu como os governadores gostariam, mas o diálogo aberto e consolidado entre União e Estados com o fechamento dos entendimentos para a recompensa pelas perdas do ICMS chegou como um novo cenário de harmonia política. Os governadores falaram em perdas de 45 bilhões no ano passado. O governo Lula sinalizou pela primeira vez com uma recompensa de 22 bilhões. Os governos estaduais pediram um pouco mais e receberam a garantia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que, no encontro de contas, os estados receberão 26 bilhões e 900 milhões como recompensa. A agenda desta semana dos governadores começa com cálculos e projeções sobre a chegada do dinheiro da União. O Ceará perdeu em 2022, após as perdas na alíquota do ICMS, pelo menos 1 bilhão e 130 milhões de reais. As perdas não serão recompensadas na totalidade, mas para o governador Eumano de Freitas, a grande conquista, além do acordo oficializado pelo ministro da Fazenda, é a retomada do diálogo entre União e Estados. Diálogo que, segundo Eumano, marcará os 4 anos da gestão do presidente Lula. A ajuda não compensa no tamanho da perda que tivemos. Os estados haviam perdido 45 bilhões e a reposição é de 26,9. Então é aquém, mas é melhor um acordo do que ficar brigando na justiça e não receber nada. Eu acho que nós fomos corretos em tentar um acordo, dialogar com o governo federal. Isso permite ao Ceará ter um pouco mais de recursos para o cumprimento das metas do nosso plano de governo. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Muitas vezes, ou na maioria dos casos, o jornalista Beto Almeida, o entendimento, o acordo, sai mais barato do que uma briga. Tem razão o governador Eumano de Freitas ao dizer que o melhor caminho foi encontrado, o entendimento, o diálogo. Resta saber quanto o estado do Ceará vai receber, uma vez, como disse o próprio Carlos Alberto, em 2022 o Ceará perdeu pelo menos 1 bilhão e 130 milhões de reais na arrecadação do ICMS após as mudanças da alíquota desse tributo sobre combustíveis, telecomunicações, transporte e também energia elétrica. O certo é que a porta do diálogo foi aberta ou reaberta e o Ceará já conta com essa grana aí que vai certamente ajudar nos cofres do estado do Ceará dentro do cronograma de desembolso que o governo do estado tem para diferentes obras e ações a serem realizadas em 2023. A notícia, como disse o Carlos Alberto, é boa, embora não tenha chegado no tamanho que os governadores esperavam, mas é motivo para a comemoração. Jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olá, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. De fato, Luciano, o governador Eumano foi muito feliz quando ele disse o seguinte: não é exatamente o que os estados perderam, mas um acordo tem sempre aquela história. Há um valor aí, um meio termo que alguém perde ou todas as partes perdem, vamos dizer assim. O fato é, entrar judicializando essa questão ia demorar muito tempo e os estados naturalmente iam ter muito mais prejuízo até sair uma decisão da justiça. Agora, embora a gente não saiba ainda exatamente qual é o valor neste ano de 2023 que cada estado terá direito, não é apenas o estado do Ceará, que a gente não sabe ainda, porque inclusive esse detalhamento vai ser feito pelo Ministério da Fazenda, mas o ministro Fernando Haddad, ele já detalhou pelo menos em 3 situações. Por exemplo, eu acho que o Ceará, lógico, se enquadra em uma delas. Os estados que têm a receber até 150 milhões de reais, eles vão obter metade desse valor neste ano e os outros 50% em 2024. No caso daqueles estados que ficam entre 150 milhões e 500 milhões de reais a receber, o ressarcimento será de 1/3 desse total agora já em 2023 e 2/3 no próximo ano. Já os estados que têm para receber acima de 500 milhões
Ou seja, eles vão ter que recuperar esse valor. O montante pelo Ministério da Fazenda vai ser dividido assim: 25% vai ser neste ano, 50% em 2024 e 25% em 2025. Lembrando que há situações, por exemplo, daqueles, pelo menos 9 estados, que têm dívidas, que vinham pagando suas dívidas com a União e que já tinham conseguido no Supremo Tribunal Federal uma liminar que lhes garantia deixar de fazer o pagamento dessas dívidas. Então, só aí o governo já elimina 9 bilhões de reais, que foi exatamente o que esses estados pagaram. Não é o caso do estado do Ceará. O estado do Ceará não tem essa dívida, não entrou nessa ação no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para deixar de pagar a dívida, porque ele não tem. Então, tem estados que estão nesse caso que eles chamam de recuperação fiscal. Então, o que é bom para o Ceará é que a União vai ter que realmente fazer o ressarcimento dentro dessas normas previstas. E aí, jornalista Beto Almeida, os governadores já têm como fazer essa programação, porque sabem que esse dinheiro não virá em parcela única, como você acaba de dizer, em diferentes situações, dependendo do volume de recursos. Teremos uma parcela em 2023, outra em 2024 e também em algumas situações, a última parcela em 2025. Mas, pelo menos, essa notícia é boa e dá alívio aos governadores do ponto de vista da arrecadação ou da recuperação de parte das perdas da arrecadação tributária do ICMS em 2022. Exatamente, Luciano. E é bom lembrar o seguinte, que este acordo veio depois de toda aquela polêmica criada, depois que o ex-presidente Bolsonaro decidiu limitar, fixar em 18% a aplicação da alíquota do ICMS nos estados sobre os combustíveis, energia e telecomunicações. ICMS é um imposto que, claro, é o principal fonte de arrecadação dos estados e por isso os governadores resolveram então recorrer e pedir o ressarcimento.